e acabaram ficando pobres, acabaram ficando endividados, acabaram dando vexame, dando escândalo dentro da igreja. Então tome cuidado com o que você ensina, com o que você prega, para que você mesmo não seja encontrado em falta, porque você não vai achar isso. Assim como o político, nós não vamos achar no Novo Testamento exemplo de alguém aí entrando na política, tendo um cargo político, depois que aceitou Jesus, alguém pensando nisso. Pois o Evangelho não ensina a pregar reino na terra, mas ensina a pregar o reino dos céus. Então Jesus disse, lá em João 18,36, ele diz: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então nosso reino, pense bem sempre nisso, nosso reino está nos céus, assim como de Jesus. Então é para lá que nós vamos e nossas riquezas devem ser depositadas lá. São riquezas espirituais, é aquilo que você faz na obra de Deus aqui, que são as riquezas que você deposita no céu. E nós temos aqui riquezas de Deus para nós vivermos na terra, que são as riquezas espirituais. Toda sorte de riquezas espirituais nos lugares celestiais nós temos à nossa disposição, como os dons do Espírito Santo, por exemplo, que são riquezas que Deus tem preparado para nós, para que nós possamos ajudar a obra de Deus. E temos, é claro, a ajuda de Deus na parte material, na parte financeira também, para abençoarmos a obra de Deus. Seja então um canal de Deus na terra, mas não pense em ficar rico. Isso poderá afastá-lo de Deus. Nós vimos aí Asaf falando sobre a riqueza dos ímpios, né? Ele começou a observar que os ímpios eram prósperos, sadios e aparentemente felizes, enquanto que ele, que procurava servir a Deus, era afligido a cada manhã. Mas depois que ele entrou no santuário de Deus, depois que ele foi à presença de Deus, que ele foi orar e perguntar a Deus sobre isso, ele chegou à conclusão então de que o mais importante era estar junto de Deus. Então, tanto nesse texto aí, quanto no Salmo 127, nós percebemos a importância e a necessidade de dependermos de Deus para o nosso equilíbrio financeiro. Nós dependemos de tudo e em tudo de Deus. É Deus que nos dá o trabalho e provê os meios necessários para suprirmos as nossas necessidades. Você pode ver Tiago 1,17. Então, os filhos precisam aprender a valorizar o trabalho e aquilo que é fruto dele. Nós temos que ensinar isso para os nossos filhos, para a nossa família e para todos que nós pudermos ensinar. Se nós olharmos para Provérbios 15,16, lá diz que é melhor o pouco no temor do Senhor. Então, há pais que, na intenção de ganhar mais, sacrificam sua união conjugal, e isso causa graves prejuízos ao seu lar. Idolatram o emprego e deixam de lado até mesmo o tempo que seria para enriquecer o convívio familiar. Então você deve ter um tempo para o seu trabalho e um tempo para a sua família, um tempo para a igreja, um tempo para fazer a obra de Deus. Tem tempo para tudo. Não pegue todo o seu tempo e dedique ao seu trabalho a enriquecer. Há promessas de prosperidade àqueles que honram o Senhor com suas finanças. Provérbios 3, de 9 a 10, Malaquias 3, de 8 a 10, Lucas 6, 38. Então, honrar o Senhor com dízimos e ofertas é uma questão de fé e obediência. E quando lá prioriza a contribuição ao Senhor, então Deus abre as janelas dos céus para os seus servos. A nossa contribuição ao Senhor é uma expressão de gratidão e alegria de nossa parte. Então, o pai deve ensinar a sua esposa, os seus filhos a ser dizimista, deve praticar isso, porque os filhos, vendo que a prosperidade do pai, a tranquilidade no lar, nas suas finanças, nas suas contas, os filhos vão aprender que ser obediente, que servir ao Senhor na sua fazenda, entregando sempre um dízimo na casa do Senhor, dando ofertas para a obra de Deus, os filhos, a esposa vai ver que realmente isso é bom, que agrada a Deus, e que Deus ajuda aquele que faz isso a ter sempre para poder fazer. Então, se você
planta, você colhe. E é assim que funciona no reino de Deus. Você planta aquilo que colhe. Se você está plantando com alegria, contribuindo na obra de Deus, Deus também alegremente vai contribuir, vai te ajudar financeiramente para que você seja canal dele aqui na terra. Mas também não podemos exigir, eu vou dar o dízimo para poder receber, eu vou dar 10 para receber 100. Não, Deus não é banqueiro, não é negociante. Nós damos com alegria, sem pensar em receber, confiando que Deus é galardoador daqueles que o buscam, mas nunca fazendo negócios com Deus. Devemos ter sabedoria para gastarmos os recursos que Deus nos dá. Às vezes você recebe de Deus, mas você não retorna para a obra de Deus, e vai acabar não tendo mais essa ajuda de Deus, porque você se tornou avarento. Veja Isaías 55:2. Precisamos então da orientação divina sobre como, onde, quando gastar o nosso dinheiro. Lembre-se que o seu dinheiro não é seu, na verdade, Deus te deu a respiração, o trabalho, a saúde, Deus é que proveu tudo. Então você deve trabalhar na obra de Deus com aquilo que recebe, daquilo que ganha, com aquilo que possui. Não podemos esbanjar as nossas finanças sem direção, aplicando-as em coisas desnecessárias. Nós sabemos que aí, devido a uma pesquisa que foi feita na igreja brasileira, eles puderam então perceber que o brasileiro gasta mais com Coca-Cola do que com a obra de Deus, por incrível que pareça. Imagine as outras coisas. Então, um homem verdadeiramente próspero é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Salmos 1:3. Interessante esse salmo. Esse termo hebraico usado aqui, traduzido pela palavra prosperar, é tissalet. Isso é ter sucesso, dar bom resultado, experimentar abundância, fecundidade. Então, a última frase do versículo pode ser traduzida como: tudo quanto fizer terá sucesso, terá abundância, terá bom resultado. Então, aquele que tem temor ao Senhor, aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, aquele que realmente tem fé em Deus, ele vai ter uma vida próspera. Ou seja, vai ter sucesso naquele que for fazer, vai ter abundância, vai ter bom resultado, vai ser feliz, vai ter sucesso. Então, é sempre um bom resultado naquilo que ele faz, em tudo que ele fizer, na pregação do Evangelho, também no seu trabalho, também no seu ganha-pão, em tudo que ele fizer, ele prosperará. A verdadeira prosperidade, então, é uma consequência da obediência do homem a Deus. O crente próspero, segundo o salmista, é aquele que não se compraz com a companhia dos ímpios, mas tem satisfação em obedecer a Escritura, a palavra de Deus. Portanto, abandone o pecado e afaste-se do ímpio. Ame incondicionalmente as sagradas Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia. Obedeça aos ditames aí da palavra do Senhor e terás então cumprido, os primeiros passos à verdadeira prosperidade. Sempre lembrando, a prosperidade vem do Senhor, e a prosperidade melhor que existe, a maior que existe, é a prosperidade espiritual. Buscai primeiro o reino de Deus, o reino dos céus, e não se preocupe, as outras coisas vos serão acrescentadas. E Jesus chama até a atenção: olha os passarinhos, já viu o passarinho pegar uma enxada e capinar aí para plantar alguma coisa? Olha os lírios do campo, já viu flor plantando alguma coisa, colhendo alguma coisa, trabalhando? Não. Mas Jesus disse: olha, os passarinhos não morrem de fome, estão soltos aí, comem. Olha o lírio do campo, que roupa bonita. Nenhum homem teve roupa tão bonita como o lírio do campo. E ele trabalhou para isso? Não. E Jesus diz: por que você está tão preocupado assim? Por que essa preocupação com comer, com vestir? Por que essa preocupação com os bens materiais, com a vida material? Se Deus cuida do passarinho, das plantas, será que não vai cuidar de nós que somos seus filhos? É evidente que vai. Não fique tão preocupado assim. Não fique ansioso.
essa preocupação com enriquecimento pode afastá-lo de Deus. Tome cuidado com isso. A nossa lição, nós temos aí, na primeira parte, como sinopse do tópico, ou resumo do tópico,